Fala, galerinha do 7º ano! Seja bem-vindo à videoaula de matemática com a Prof. Dilcleia. Vem comigo, não se perca, faça todas as anotações possíveis em seu caderno. Deixe muito lindo o seu caderno. Tenha vontade de olhar o seu caderno. Deixe caprichado, colorido, para ser bonito, para você gostar de ver ele também, tá certo? A prof gosta de deixar tudo maravilhoso, o caderno da prof. E aqui vocês vão ver nas aulas que a prof sempre traz assim um jeitinho colorido para nossa matemática, tá certo? A nossa aula de hoje traz a ideia de números inteiros, aula 2 de 2, que nós já vimos um pouquinho na aula anterior. Na aula de hoje, a prof vai trazer a ideia de números inteiros dentro de fuso horário e marcação do tempo. Fuso horário, vocês já estudaram um pouquinho lá na geografia, certo? E aqui na matemática nós vamos dar ênfase à matemática. E também vamos ver um pouquinho de marcação do tempo. Vamos ver. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Identificar e registrar números negativos. Identificar é reconhecer, é você encontrar o número que é negativo, tá? E fazer estes registros, tudo bem? Então, na aula de hoje, abordaremos outras situações que também nos lembram a utilização de números negativos. Na aula anterior a gente já viu um pouquinho e agora nós vamos dar continuidade, certo? Um dos conteúdos, fuso horário. Aqui a prof trouxe um mapa mundi, onde vocês também já devem ter visto isso lá na geografia. E a prof aqui, tá? Vou pedir que vocês depois deem uma ênfase certinho aqui embaixo, ó. Aqui a prof já trouxe os horários, tá certo? Vocês vão olhar bem bonitinho, ó. Aqui temos horas adiantadas e horas atrasadas. Se vocês lembram da nossa aula anterior, isso tem a ver com reta numérica. Números à direita positivo, números à esquerda os negativos, tá? Então, os fusos horários ou fuso horário. Qual é ou como que eu levo isso em consideração? Mais ou menos assim, ó. Os fusos horários ou zonas horárias são cada uma das 24 partes em que se divide imaginariamente a Terra. Então, é uma divisão imaginária. Não vai ter risquinhos lá na Terra, certo? Nem no mapa. São que a gente imagina. O ser humano é que fez isso daqui, ó. Os fusos horários pelo modelo GMT, que tem a ver com Greenwich. Greenwich é onde é a linha central, onde é o nosso marco zero. Vocês estudaram bastante lá na geografia. Elas são calculadas sempre em relação ao meridiano de Greenwich, ó, por convenção internacional, certo? Então, aqui no nosso marco zero é onde passa o meridiano de Greenwich. Todos os horários ou lugares que ficam aos lado direito, nós temos horas adiantadas e todas que ficam para o lado esquerdo, horas atrasadas. São em relação a Greenwich. Vamos agora aos nossos fusos horários, então, da matemática, tá? Aqui a prof trouxe um mapa um pouco maiorzinho para que vocês enxerguem como que ele está e o que nós vamos estudar, o que nós temos que ver, ó. Aqui a prof colocou, ó. Para o lado direito, são os fusos horários a leste, tem as horas adiantadas. Marquem bonitinho essa palavra, porque nos exercícios apareceu que está a leste de não sei quem, certo? Que vai ser assim. Você precisa saber que a leste as horas são adiantadas. E quando nós temos lugares para o lado esquerdo, aqui, ó, a prof já colocou em vermelho, são os fusos a oeste e tem as horas atrasadas. Então, duas palavrinhas importantes para vocês anotarem no seu caderninho. Se a localidade está a leste, as horas são adiantadas.
Se a localidade está oeste, as horas são atrasadas, tá? Então, como que serão esses nossos exercícios? O prof agora trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Acompanha certinho com a professora. No nosso exemplo de hoje, ó, sobre o fuso horário. Em uma cidade que está no fuso -8, os relógios marcam 8 horas a menos que em uma cidade localizada no fuso 0. Certo isso? Certo. Pensando na reta numérica é assim. A prof vai mostrar aqui para vocês também, ó, na reta numérica. Então, gente, vamos lá? Ó, em uma cidade que está no fuso -8, os relógios marcam 8 horas a menos que em uma cidade localizada no fuso 0. Observem aqui no quadro onde a prof desenhou uma reta com essa numeração, ó. O 0, o -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Como se fosse um termômetro, certo? Pode ser pensado nessa ideia também. Daí, voltando aqui para o slide, pede então, ó, assim, quando em Greenwich, que é fuso 0, são 15 horas e 30 minutos, nessa cidade são 7 horas e 30. Observe agora aqui no quadro de novo, ó. No fuso 0, 15 horas e 30, você coloca assim, 15 horas, 30 minutos. Eu quero chegar até a cidade que está no fuso -8. A cidade que está no fuso -8 é isso, ó. Ela vai diminuindo de um em um, né? Então, 15, aqui vai ser 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Portanto, 7 horas, 30 minutos. É possível fazer desta maneira, utilizando uma reta numérica bem simples. Beleza? Deu certo? Agora, voltando no slide, a prof trouxe outra maneira de explicar ainda, ó. Você também pode fazer esta continha, ó. 15 horas e 30 minutos menos 8 horas, que é a diferença do fuso horário. E 15 horas e 30 menos 8, 7 horas e 30 minutos. Compreendido? Ficou fácil as duas maneiras? Espero que sim, tá? Continuando ainda sobre o nosso fuso horário, tá? Outro exercício aqui, ó. Na Espanha, haverá uma corrida de Fórmula 1 às 17 horas. Qual o horário em que uma pessoa deve ligar a televisão aqui no Brasil se ela está a 4 fusos horários a oeste na Espanha? Vamos de novo, ó. Como que eu faço quando o enunciado é muito gigante nesse caso? Eu acho que tem muita informação. Leia aos pouquinhos, ó. Na Espanha haverá corrida de Fórmula 1. Ponto. Isso é uma informação que matematicamente não altera em nada, certo? Mas o horário que será, sim. Então, lá na Espanha, às 17 horas. Qual o horário em que uma pessoa deve ligar a televisão aqui no Brasil? Então, eu tenho Espanha, Brasil. Eu tenho que saber essa localização, para que lado que está, tanto a Espanha quanto o Brasil. Portanto, a resolução disso ficará assim, ó. Se uma pessoa está a oeste, significa que está atrasada em relação ao horário do evento, ou seja, menos 4 horas, pois cada fuso corresponde a 1 hora. E lá em cima dizia que ela está a 4 fusos horários a oeste da Espanha. Portanto, 4 fusos a oeste, vou diminuir 4. Se na Espanha o horário da corrida é 17 horas, aqui eu vou diminuir 4. 17 menos 4, 13 horas. Portanto, aqui no Brasil, deverá ligar a TV às 13 horas. Fácil? Olha só. Então, a pessoa no Brasil deve ligar a televisão às 13 horas. Compreendido o que é o fuso horário, gente? É possível reta numérica ou é possível somente cálculo. Você decide qual a maneira mais simples para você resolver, tá? E agora vamos ao nosso outro subtítulo dentro do conjunto dos números inteiros,
que é a marcação do tempo. Então, na marcação do tempo, os números inteiros também são utilizados para indicar os anos antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, o que facilita a representação dos anos em uma linha do tempo. Então, o nosso marco 0 é nascimento de Cristo. Aí existe tudo que veio depois de Cristo, DC, e antes de Cristo, o AC. Aqui a prof trouxe uma representação assim, ó. Em 600 anos depois de Cristo, os hindus já usavam quantidades negativas. E outra representação no valor negativo matematicamente, ou ainda 400 anos antes de Cristo, os gregos não conheciam os números negativos. Tudo bem? Isso é marcação do tempo, que também posso usar reta numérica. Então aqui tem uma perguntinha, ó. Em que ano morreu uma pessoa que nasceu no ano -10 e viveu 50 anos? Faça essa pergunta, anota no seu caderno e responda antes do que a prof traz o resultado aqui, ó. Tentem resolver pela reta numérica, que eu acho que é bem simples, tá? Então vamos lá de novo a pergunta, ó. Em que ano morreu uma pessoa que nasceu no ano -10 e viveu 50 anos? Então, como que eu vou fazer, ó? Olha bem como a prof fez aqui no exemplo. Eu desenhei a reta numérica. Nessa reta numérica, o nosso marco 0, certo? A pessoa, ela nasceu no ano -10. Lembrando que a reta numérica, ela é composta sempre pelas distâncias iguais. Se você utilizar a unidade de medida 1 centímetro, é 1 centímetro sempre, para ambos os lados. Se você usar a unidade de medida 2 centímetros, é para ambos os lados isso, tá certo? Então, desenhada a reta numérica, agora, vamos lá. Aqui, se eu tenho marco 0, e agora eu vou marcar de 10 em 10 anos. Então, aqui é o 0, 10, daí eu tenho o 20, o número 30, o número 40, o número 50. Para o lado negativo, o -10 e ainda o número -20. Veja que eu preenchi só isso da reta numérica. Agora, atento à pergunta. A pessoa nasceu no ano -10. Então, o ano -10 é o que ela nasceu. Ela viveu 50 anos. Conte 50 anos. Ó, daqui, ó. Ela vive 50, então 10, 20, 30, 40, 50 anos. Agora eu vou contar então esses 50 anos, olha onde ela vai acontecer, em que ano que ela irá morrer. Portanto, esta pessoa, após 50 anos vividos, ela irá morrer no ano 40, neste caso de marcação do tempo seria 40 depois de Cristo. Compreenderam como que faz com a reta numérica? Então, a resposta, a pessoa irá morrer no ano mais 40, ou pode ser simplesmente no ano DC depois de Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho. Se precisar, retomem a videoaula. Nós vimos hoje fuso horário, marcação do tempo, que é possível resolver com a reta numérica sim e também com cálculos. Vejam que fica mais simples para você fazer. Qualquer dúvida, retome a videoaula, façam outras pesquisas que tudo irá ser resolvido, tá certo? Lembre-se, deixe seu caderno maravilhoso, tudo caprichado, tá? E estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. A professora tem a agradecer. Muito obrigada por sua atenção. Até a nossa próxima videoaula. Um beijo no coração da Prof. Dilcleia e bye bye. Até a nossa próxima videoaula. Tchauzinho, gente.